Agora 9h16, eu lembro a vocês que enquanto nós continuamos aqui com liberdade de opinião, a gente está bem atento a uma coletiva da OTAN, que deve ocorrer a qualquer momento. Agora há pouco você acompanhou ao vivo conosco aqui na CNN o representante da OTAN falando sobre o cuidado que a OTAN deveria ter com os próprios países membros da organização, que o objetivo deles é proteger cada centímetro do território da OTAN. Ele falou pouquíssimas palavras, foi muito rápido e foi para uma reunião que a imprensa não poderia ter acesso. E a expectativa é para o fim dessa reunião, que deve ocorrer em instantes, e o pronunciamento da OTAN com mais informações oficiais a respeito de que maneira tem ocorrido esse trabalho. Lembrando que dois países que estão muito conectados agora com a Ucrânia, recebendo os refugiados, Polônia e Romênia, são integrantes da OTAN. Então, a OTAN está muito atenta ao que ocorre nesses países, principalmente com a segurança, com a defesa, já que são países que estão extremamente acolhendo os ucranianos fugindo da guerra. Dito isso, tá? Para deixar aqui você atento que a qualquer momento a gente vai com a OTAN, eu sigo com o Boris Casoy para poder ouvi-lo sobre essa conversa entre Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro Boris Johnson. Para a gente poder analisar contigo aqui, Boris, qual é a posição do Brasil nesse cenário de guerra e o quão importante é ver essa proximidade entre o presidente brasileiro e o primeiro-ministro? Elisa, eu acho que esse telefonema do Johnson, eu não sei de qual a iniciativa, presumo que tenha sido do primeiro-ministro britânico, é muito importante. Por quê? A leitura que o mundo está fazendo das posições brasileiras, expressada muito diretamente pelo presidente Bolsonaro, é de que o Brasil está se afastando dos países democráticos do Ocidente, está se aproximando da Rússia. Isso não é tão verdade, porque os votos que o Brasil tem dado nos organismos internacionais da ONU são contra a Rússia. Aliás, é paradoxal, o presidente fala a favor, o Itamaraty fala contra, nem todo mundo consegue entender isso com certa facilidade, porque as coisas normalmente, dentro da lógica, não funcionam assim, funcionam infelizmente em alguns países. Mas a leitura que é feita não é uma leitura pró-Brasil e vai isolando o país, Isso é ruim para todo esse conjunto que se opõe à Rússia. Então, o primeiro-ministro Boris Johnson aparentemente foi escalado para conversar com o Bolsonaro numa tentativa de ou advertência ou atraí-lo para o lado anti-Rússia nessa movimentação toda em torno da invasão da Ucrânia. Por que ele, Johnson? O Biden não pode conversar francamente com o Bolsonaro, a não ser conversas formais, porque o presidente brasileiro foi francamente hostil à candidatura dele, criticou a legitimidade da eleição dele e ficou do lado do ex-presidente Trump. Com a China não tem condições de conversar com o Brasil com franqueza, porque o presidente hostilizou a China em episódios da vacina, chamou a vacina de vacina, disse que não compraria da China, atacou a China. A França não pode conversar com a França, não pode conversar, porque, além dos ataques à própria política francesa, ele disse que a mulher do Macron era feia. Quer dizer, ele foi ao nível do ataque pessoal à mulher do Macron. Então, ele foi se desligando desse conjunto, das peças principais desse conjunto que hoje se une contra a invasão russa. O primeiro-ministro da Alemanha é novo,
O primeiro-ministro da Alemanha é novo, não deve ter contato nenhum. Eu acho que eles nem conversaram ainda. Talvez o Bolsonaro tenha cumprimentado o novo primeiro-ministro alemão, o chanceler, como se chama o primeiro-ministro da Alemanha. Então, ele, Johnson, que tem ainda diálogo com o presidente brasileiro, quis tentar, em nome desse grande conglomerado de países importantes, contar com a colaboração do presidente Bolsonaro. Não quer que o país se isole, para nós também é horrível essa posição. E o Brasil mostra que o Brasil é um país importante e politicamente deu uma baixada, mas tem economia, tem população, tem território, é estrategicamente importante. E claro que o Ocidente não quer ficar sem a presença do Brasil e, por isso, concita o presidente Bolsonaro a mudar as suas posições pró-Rússia. Agora, se ele muda ou não, é uma outra história que fica para uma outra vez. Elisa. Boris Casoy ao vivo aqui na CNN Brasil.